cancela, não cancela, lança, não lança, Ezra Miller sai, Ezra Miller fica, como é que fica, né? Foram muitas dúvidas, mas agora não tem mais volta. O filme do Flash é real. Você já viu os 2 trailers, você já viu a análise dos trailers aqui no canal também. Só falta o filme, né? Pois é, o filme existe mesmo e a crítica já viu. Achou que era uma ilusão, né? Será que vai ter esse filme mesmo? Não, a crítica já viu. Como assim, Peter? Mas não lança em junho? Sim, o filme solo do Flash tá programado pra 16 de junho. Mas o Warner tá confiante pra caramba. Os caras estão tão confiantes que já soltaram o filme numa sessão exclusivérrima pra imprensa. E aí, ficou bom? O que os caras estão falando? Você vai descobrir agora. A gente ama filme de fantasia, de ficção científica, filmes mentirosos, super-herói, não importa. Mas quando o assunto é o nosso negócio online, aí o lance é trabalhar 100% na realidade, concorda? Então olha que irado que eu acabei de descobrir que existe. Parece até coisa de filme, mas é real. É a calculadora de rentabilidade. É assim, você abre a calculadora e preenche com dados do infoproduto que você pensa em criar. Em 3 minutos, ela calcula o quanto você poderia faturar com ele na Hotmart. Porra, maneiro demais, né? E dá pra você usar essa ferramenta pra ajustar o produto que você já tem, ou até pra você testar as ideias antes mesmo de começar a produzir. Pô, você começa a ter uma ideia do cenário, do que vai acontecer. A Hotmart mandou bem exaço nessa. Parece até coisa de filme sci-fi. Pô, aí sabe quanto custa pra usar essa calculadora que prevê o futuro das suas vendas? Nada. Nada. Essa baita ferramenta tá lá de graça. Vem aqui no link da descrição pra você conhecer. Você faz uns testes, pensa no que você poderia vender, quanto você cobraria, só pra você ver quanto você ganharia. Toca aqui, é de graça. Enéas Peter aqui. Sem brincadeira, né? Acho que dá pra fazer um filme sobre o filme solo do Flash. Um filme todo a construção da história inteira do filme Flash. Acho que dava uma minissérie. Foram tantas reviravoltas, tantas idas e vindas, que saía fácil documentário sobre os bastidores. Fácil. E você assistiria. A ideia desse filme surgiu na época do Zack Snyder e traria o Flash e o Cyborg juntos na mesma aventura. Cyborg rodou depois de uma treta, né? Séria, inclusive, uma treta feia entre o ator e um figurão lá da Warner. Tretaram feio, ok? Vida que segue? Não exatamente. Aí depois disso, houve uma série de problemas com a justiça envolvendo quem? Você sabe, né? O ator, o Ezra Miller, o principal. Pô, e não é tretinha não é coisa pouca que o cara fez. Bebedeira, quebra-quebra, prisão, acusações pesadas envolvendo uma menor de idade. A coisa ficou feia demais. Se falava em cancelamento do filme, né? Muita gente acreditou que o filme não ia acontecer mais. Só que não. Vida que segue? Ninguém sabe ainda. A DC vai mudar completamente nos cinemas e pode ser que o filme do Flash não faça parte desse futuro. Então como é que faz agora? Bora curtir o filme pelo que ele é, concorda? Vamos curtir o filme de forma independente, não importa. Uma aventura do Flash mexendo nas linhas temporais, é o filme. E vale a pena mesmo? Você deve estar me perguntando isso agora, não tá? Não? Enfim, é isso que a gente vai começar a resolver com esse vídeo aqui. A gente vai vamos tentar entender o que está acontecendo. Eu só vou pedir para vocês, por favor, um votinho em cada uma dessas 2 categorias que eu coloquei aqui embaixo. Vocês fazendo isso, vocês jogam a gente para a próxima fase. A gente não tá nem na próxima fase. E eu não tô nem pedindo o tempo todo pra vocês, né? Na próxima fase talvez eu volte pra incomodar um pouquinho, né? Mas não sei se vai ter, então eu preciso muito de vocês aqui, nesse voto aqui agora, pra colocar a gente pra disputar com gente grande, com youtuber, grande pra caramba. Você sabe do que eu tô falando, então a gente tem chance. Se você colocar a gente lá, a gente tem chance. Obrigado de coração por isso, conto muito com você. Lembra, vocês podem votar todo dia se vocês quiserem. É um voto por dia, mas acho que se todos vocês votarem agora, nem precisa voltar depois, porque vai ser tanto voto que eu consigo garantir na próxima fase. Obrigado de coração, vamos lá. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu senti firmeza, de verdade, pelo que eu vi. Antes mesmo de ler qualquer crítica, eu senti firmeza na Warner. Por quê, Peter? Porque eles mostraram o filme com quase 2 meses de antecedência pra imprensa. Isso é algo praticamente inédito, isso não costuma acontecer, né? Lógico, isso é inédito. Mas como é que rola em Hollywood, então? Pô, os caras vão, né, completando o filme, e aí, faltando uma semana pra estreia, o filme tá realmente pronto pra ser mostrado pros passa. Os caras são tudo passa, companheiro, então eles fazem isso. Mas faltando uma semana, pô, não 2 meses. Quando o filme é ruim, quando o próprio estúdio sente que a bomba vem, porque rola, tem feeling, pô, isso aqui não vai ser legal, né? Aí eles pulam essa etapa e lançam direto pro público, pra tentar fugir da crítica negativa. Porque, imagina, você sabe que você tem um filhote todo ruim pra apresentar. Aí tu chama a galera pra ver. Aí, o que você achou? Olha a carinha dele, olha que bonito. Aquela cara, parece um joelho amassado, né? A Warner não. Não dessa vez, ok? A Warner foi no evento CinemaCon com o filme embaixo do braço pra mostrar a bagaça completa, pra dar a cara pra bater. Duna Parte 2 chegou com trailer. O Craven chegou com trailer. Meg 2 chegou com trailer na CinemaCon. A Warner chegou com o pé na porta. Olha o filme aqui, eu não quero ver trailer. Assiste, pode assistir. Assiste aqui. É claro que o filme do Flash foi mostrado
em portas fechadas para um grupo selecionado de jornalistas, né? E eles piraram. Ai! Fizeram isso. Todos eles. Os caras saíram da sessão completamente enlouquecidos com o filme. Ai, 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 ai. Ficaram assim. Eu vou abrir os trabalhos com o Eric Davis no site Fandango, né? O homem que nunca fala mal de filme nenhum, percebe? Eu sempre trago pra você, mas eu tenho que trazer. Ele escreveu o seguinte: Flash é tremendo. Esqueça DC. É sem dúvida um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Um cronômetro absoluto, narrativa inventiva, sequências de ação fantásticas, ótimo elenco, tantos detalhes nerds, estou em lágrimas no final. Tudo o que você deseja de um filme de super-herói e muito mais. Galera, esse cara, eu nunca vi na minha vida esse Eric Davis falando mal de alguma coisa. O que você acha do Enerd? Maravilhoso. O Enerd é estupendo. O Pedro é maravilhoso, tem um rostinho de shopping. Ele vai falar isso. Bom, Fandango, só pra vocês terem noção, é o maior serviço de venda de ingressos dos Estados Unidos. O negócio do cara é vender ingresso. Porra, um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Meu irmão, é meio complicado de acreditar. Desculpa aí, né? Mas, sei lá, esse cara a gente tem que ficar com o pezinho atrás, né? Só que o cara do Fandango pode não estar exagerando dessa vez. Scott Menzel, que é um crítico veterano respeitado nos Estados Unidos, ele confirmou isso. Ele confirmou, sente só. Flash é de longe um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Sem brincadeira. The Flash é a melhor experiência cinematográfica, pois tem um pouco de tudo. Ação, emoção, humor e muita nostalgia. Galera, agora me pegou, de verdade. E tem mais. O crítico Scoob mandou na lata. Fico feliz em confirmar que The Flash é o melhor filme da DC desde O Cavaleiro das Trevas. Olha só isso, galera. Você se ligou nessas palavras? Olha as palavras que os críticos estão usando, tá? A gente tem que se ligar no nível que eles estão chegando. Porque você pode até ficar com o pé atrás, o cara exagera. Mas pô, quando compara com o Cavaleiro das Trevas, o negócio tem que ser grande mesmo, concorda? Ele tá comparando com algo grande. Mas ok, e a galera nerd? O que os nerds acharam? Bom, eu vou seguir aqui agora com Brandon Zachary. É crítico e editor do site Comic Book Research. Esse sim é nerd carteirinha. Esse site, todo mundo tá lá, é nerd. E ele escreveu o seguinte: Flash é selvagem, surpreendentemente engraçado. Tanto uma carta de amor para DC quanto sobre a natureza da tragédia e da aceitação. É ótimo e vai atrair muitos fãs da melhor maneira possível. Pô, eu fico arrepiado. Vamos ver agora a opinião do Rob Kais, que é editor do Screen Rant, é outro site top de linha da cultura nerd. O crítico escreveu o seguinte: é de fato um dos melhores da DC e se encaixa perfeitamente com uma ponte entre as antigas e as novas franquias do DCU. É também o filme mais engraçado da DC. Tá bom pra você? Pra mim tá espetacular, tipo, nem precisava mais nada, né? Se toda essa crítica tiver certa, se tiver certa, a DC tá com um filmaço nas mãos. Daquele tipo, porra, pra lavar a égua, né? Eu vou soltar só mais uma aqui, dessa vez do Steven Weintraub, do site Collider, outro portal de respeito também de cultura pop. O crítico postou o seguinte: The Flash é fantástico. Acabou, é só isso. Apesar da Warner ter lançado o filme completo na CinemaCon, né, os críticos apontaram que a Warner escondeu os pós-créditos. Veio surpresa aí. Aliás, eu vi crítico falando, inclusive, que o filme vai ser mexido depois que é apresentado pros caras lá na CinemaCon. Ou seja, o filme ainda vai ter coisas que os caras não viram lá dentro. Então vão arrumar algumas coisinhas ali e talvez colocarem algumas coisas a mais. Então vem surpresa aí. Aliás, muita surpresa, ok? O crítico Scott Menzel também avisou pra gente tomar cuidado com spoilers, porque tem muitas reviravoltas na trama, muitas aparições inesperadas. Então fica a dica aí pra galera que adora mandar um spoiler, para com isso. E quando eu falo isso é porque os trailers não entregaram tudo. Com certeza tem umas pérolazinhas ali de aparições que a gente nem tá falando que vai aparecer ali. E você vai no cinema, você vai fazer isso, galera. Ó, eu quase tô mandando pra vocês quem que eu acho que vai aparecer. Mas vou me chamar de louco, eu tô pensando no Mephisto. Não, nisso não. Mas, enfim. E é como eu disse no começo desse vídeo, Flash estreia só no dia 16 de junho. Agora é roer as unhas, né? Contar os dias até o lançamento. E você pode ter certeza que eu vou assistir. Vou trazer minha opinião, minha crítica pra vocês. Com spoiler, sem spoiler. Não nessa ordem, né? Sem spoiler e com. Mais rápido que o Flash. Ou quase. Enfim, comenta aqui embaixo. Você se animou? Você vai pagar pra ver? Comentem. Toca aqui, se inscreve no canal, eu vou cobrir tudo. Galera, é semana de Flash. Não, você tá exagerando com semana de Flash. Ó, antes desse vídeo aqui, eu devo ter gravado uns 4 ou 5 vídeos sobre The Flash. Eu realmente tô empolgado com tudo que eu tô dizendo pra vocês, do conteúdo sobre The Flash, sobre o personagem, sobre o universo do Speed Force. Fica no canal com o sininho, que você vai curtir o que tá chegando. Valeu, galera. Fui!